Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde! Tá começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. É uma questão de reconhecer que ali naquela praça é um movimento que a igreja sai, encontra o povo e junto elas pedem mais dignidade, né? Para o homem, para a mulher, para as crianças, né? Para os atingidos pelas barragens, pelos indígenas, e tem um grupo muito grande aí. Eu sou a Flora Vilela e essa semana se demarca o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, no dia 1º de maio, que aqui no Brasil é feriado e cai na próxima sexta-feira. Pensando nisso, o nosso Visões Populares de hoje entrevista a Aline Pérez. Jornalista e estudante de letras, ela é mestranda em Teologia Prática pela PUC Minas. Aline atuou desde a infância nas pastorais sociais da Igreja Católica. Em nossa conversa, abordamos a história e importância do 1º de maio no Brasil e no mundo, e o marco dos 50 anos da realização da Missa do Trabalhador em Contagem. A missa é tema de foco da pesquisa conduzida por Aline em seu mestrado. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Não se esqueça de curtir, de compartilhar o episódio com quem se interessa pelo tema e comentar por aqui o que você achou da conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, para a gente introduzir, esse tema, essa semana, na sexta-feira, dia 1º de maio, a gente demarca mundialmente uma das datas mais antigas internacionais aí de luta dos trabalhadores. Queria abrir essa entrevista te pedindo para você comentar com a gente um pouquinho da origem dessa data, porque que ainda hoje é muito fundamental que essa data exista, presente no nosso calendário. Sim, o Dia do Trabalhador, embora no Brasil esteja assim, como eu estudo a missa do trabalhador, a gente tem muito essa imagem de São José, mas é uma data que remonta a 1886. Foi uma greve trabalhista, um movimento trabalhista, que resultou na morte de vários trabalhadores de Chicago e há muitos feridos também. E eles lutavam por direito, por condições dignas de trabalho. Essa data, ela passou a ser um dia, não um dia de comemoração, mas um dia de luta. Os trabalhadores lembraram, olharem para 1886 e perceber que ainda é preciso lutar para que eles não morram aí, seja na questão do adoecimento pelas causas dos ambientes de trabalho ou das baixas condições, as condições de insegurança. Então, assim, sempre há o que lutar. Isso desde antes de 1886. 1886 foi onde foi essa grande revolta, esse grande movimento que resultou na morte, infelizmente, de muitos trabalhadores. E aí, pelo menos 150 países no mundo inteiro celebram o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Como eu disse, não é uma data para a gente, embora tenha muito esse viés de comemorar Feliz Dia dos Trabalhadores, mas o feliz, a gente tem que lembrar essa data assim, feliz para quem, O seu trabalho é algo que realmente tem te trazido essa felicidade plena? Você tem conseguido ter a dignidade da vida pelo seu trabalho? Então, se a resposta é um sim mais ou menos, ou se é não, então esse dia 1º de maio é sim um dia de luta. Perfeito, Aline. E aí aqui na região metropolitana, mais especificamente na cidade de Contagem, o dia 1º de maio também é marcado pela realização da Missa do Trabalhador, que faz referência à comemoração também do Dia de São José Operário, que é o santo considerado pela Igreja Católica como protetor dos trabalhadores. Durante a celebração é muito comum, inclusive, que os fiéis levem carteiras de trabalho, objetos pessoais para serem abençoados, E aí você comentou que estuda, o histórico dessa missa e ela completa esse ano 50 anos de existência. E aí queria que você contasse para nós qual que é a história dessa missa e qual que é o simbolismo que essa tradição religiosa carrega. Isso, a Missa do Trabalhador, ela começou como missa em 1976.
Era um contexto em que o Brasil vivia uma época de ditadura militar, que os direitos civis estavam cerceados, né, pelos militares, em que se reunir em locais públicos você poderia nem sair vivo dali, ou se sair você poderia, né, sofrer sanções drásticas. Então tinha uns grupos de pastoral sociais, alguns conhecidos como Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, que é o JUC, né? E tinha muitos jovens aí, que hoje a gente tem muitos desses jovens que não tão jovens mais, já estão sêniores aí, estão atuando até hoje. Já tinha um grupo que se reunia em Contagem no 1º de maio para fazer uma conversa sobre esse 1º de maio. Esse grupo, igreja e sociedade, eles dialogavam muito, né? Lembrando que a Igreja Católica estava num período pós-conciliar. O que é isso? Concílio Vaticano, né? Que mudou, traduz grosso modo, essa missa saiu do latim e passou a ser da sua língua. As pessoas o leigo começou a acessar mais a igreja, né? As questões da igreja, e foi um momento muito propício. Então, igreja em diálogo com a sociedade, as pastorais sociais, sobretudo, eles decidiram o seguinte: ir para a praça, como já acontecia, mas celebrando uma missa. Por quê? Porque em 1976, quando aconteceu a primeira missa, que nem era ainda na Praça da CEMIG, era na Avenida Babrita Camargo, mas em um outro espaço ali, era onde eles poderiam estar na rua, seguros. Por quê? Porque eles não seriam presos, porque eles estavam rezando em oração. E eles seriam vigiados, porque por anos a missa era vigiada pelos militares, né? E aí eles tinham esse espaço para poder reivindicar condições de trabalho, né? Estava tendo êxodo rural também, né? Industrialização, então muitas pessoas vinham do interior para tentar a vida aqui nos polos industriais, Contagem era o grande polo, Betim. E aí nessa missa eles encontraram um espaço para reivindicar melhores condições de trabalho e, por vezes, trabalho mesmo, né? Essa missa, o que acontece? Eu, trabalhando nas pastorais sociais, eu já participava desde criança. Com meu pai eu ia algumas vezes, porque meu pai também era de movimento grevista. Então eu ia ali com ele, porque depois as pessoas... O que acontece? A missa, ela é reconhecida assim, é um espaço da oração, da liturgia. Ela tem ali um rito e um ritual. Mas antes e depois da missa, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, as pessoas que estavam ali clamando por direitos, eles se sentiam em casa para poder reivindicar, até ter o microfone ali para poder falar. Então era um espaço onde eles usavam e logo em seguida eles seguiam para as caminhadas, para as programações aí da data. O que me despertou a vontade de estudar essa missa? Como que uma missa que começou num período em que os direitos civis eram tão cerceados, e hoje ainda mas não tão assim, né, daquela forma como era em 76, na década de 70, ainda chegou aos anos 80, assim, ela passou por tantos momentos e agora ela ainda continua acontecendo, reunindo um número representativo de pessoas, porque se você pensa hoje que num feriado, que muitas vezes é um feriado emendado, 8 horas da manhã, em alguns anos ela foi 9, 1.000 pessoas, 3.000, se reúnem ali para rezar, sendo que a missa acontece até na palma da sua mão, no seu celular, então tem alguma coisa ali. E aí comecei a pesquisar sobre isso. E aí, até hoje, ela ainda é reconhecida, sim, como um espaço dessas lutas, embora agora ela tenha um perfil mais devocional, né? Porque também a nossa sociedade hoje mudou o perfil, né? Esse perfil das lutas coletivas, ele foi esvaziado um pouco com o tempo, principalmente a sociedade de rede hoje. Então, ela ainda perpetuou e continua, e aí quis ouvir quem faz parte dessa história, por que essa missa ainda acontece, né? E aí resultou num memorial onde eu trouxe algumas fotos, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. E aí, na comemoração desses 50 anos, a Missa do Trabalhador é inspirada pelo tema Trabalho e Dignidade Humana, um grito pela paz. E, recentemente, a Igreja Católica foi também centro do noticiário mundial, porque o presidente norte-americano Donald Trump abriu uma polêmica com o Papa Leão XIV depois do pontífice criticar publicamente a escalada da guerra lá no Oriente Médio.
que é uma guerra fruto dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, né? E aí o Trump chegou a chamar o Papa de fraco e terrível, aqui abrindo aspas, né, terrível para políticas externas, e disse ainda que ele não é um grande fã do Papa e que o Papa deveria ser grato também aqui, entre aspas, já que a escolha teria uma relação com o fato dele ser norte-americano e com o fato do Donald Trump ter assumido a presidência esse ano, né? E aí, com tudo isso, queria que você trouxesse pra gente como que você enxerga a importância da igreja, seja em eventos ou seja nas declarações do Papa, pressionar do lado, né, pela paz. E como que isso afeta a percepção pública também dos acontecimentos que a gente tem no mundo de hoje. A missa do trabalhador, enquanto liturgia, ela abraça, ela é a igreja ali na rua, né? Então, ela comunica o que a igreja comunica. O Papa, né, o Leão XIV, mas já esse movimento já e se intensificou com o Papa Francisco, o clamor pela paz, ele tem que ser bem intenso mesmo. E o Papa Leão XIV, como ele denominou de tiranos, e ele fez assim com muita coragem, e depois ele ainda rebateu a crítica de Trump. Quando a gente traz para a missa essa pauta, a gente está dizendo que sim, a gente tem que se envolver nas questões mundiais mesmo. Embora o Brasil ele já vive uma guerra assim, né, muito mais velada do que esse, mas a gente abraça, a gente defende e a gente entende que guerra não é um instrumento para defender paz em lugar nenhum. Guerra é guerra e paz é paz. E paz, a gente busca a paz com diálogo, com negociações, não é com bomba, não é matando crianças, não é ameaçando governos, não é tirando assim a soberania de nenhum país. E é isso, assim, a igreja entra. Embora eu não esteja falando em nome da igreja, porque esse meu estudo é algo independente, mas eu, enquanto Aline, que faz parte da igreja também, tem propriedade para falar, a gente entra também com esse tema para poder defender que a paz é algo que ela deve ser defendida sim, sabe? Sem guerras. E mais do que a pauta trabalhista, esse ano a gente vai falar também disso, né? Que acaba afetando também o universo do trabalho, à medida que tem sanções, né? Sanções que a gente vê econômicas, essas que impactam diretamente na economia, nas relações de trabalho aí do mundo todo, né? A gente percebe isso. E aí, por isso, esse ano, a missa traz esse tema atual, que foge um pouquinho do tema da campanha da fraternidade, que historicamente a gente puxa para a missa o tema da campanha da fraternidade. Esse ano a gente fala de moradia, a CNBB trouxe para a gente a proposta de falar sobre moradia, mas o clamor pela paz, não que a moradia é algo que esteja resolvido, que aliás não está, mas o clamor pela paz é algo que fala muito mais forte neste momento atual. Tá certo. Bom, e aí a cidade de Contagem, ela também é um palco muito histórico das lutas dos trabalhadores, né? Em abril de 68, os operários da cidade deram início ao que foi a primeira greve de trabalhadores depois do golpe militar de 1964, uma mobilização que era uma resposta à política de arroxo salarial, que desde o golpe militar tinha provocado uma perda no salário de cerca de 20% na época, né? E aí os trabalhadores pararam as máquinas por 10 dias nessa ocasião e saíram vitoriosos com um abono de 10% no salário, ainda que com esse cenário de repressão muito intenso, né? Infelizmente, essa história, assim como várias outras de resistência à ditadura militar, é pouco contada, é pouco conhecida do público geral. E aí, queria que você trouxesse pra gente se a história da Missa do Trabalhador tem relação com essa resistência em Contagem, como que isso se relaciona, né? E como que você enxerga a importância, no 1º de maio, da gente resgatar a nossa memória e nosso histórico de resistência como trabalhadores. Aqui acho que vale ressaltar também que durante esse 1º de maio é a inauguração do Memorial da Missa do Trabalhador, então se você quiser trazer também um pouco mais sobre isso pra gente. Sim, a greve de 1968, né, foram 16 mil operários metalúrgicos, né? Foi uma greve, assim, da cidade, que era o polo industrial até então, assim, né, até de Minas. E foi uma greve que mostrou o poder de uma categoria unida, né? Por isso que quando a gente viu um movimento de governos impositivos, qual que foi uma das medidas mais assim, foi enfraquecer os sindicatos.
Porque uma categoria unida, ela consegue sim seus direitos. Então, enfraquecendo os sindicatos, ali você começa a desunir, ali a pessoa caminha sozinha, ela não caminha com tanta força. Outras reivindicações passaram pela missa. Teve uma greve dos professores em Contagem também. Eu não vou falar o ano, porque eu vou correr o risco de errar. Teve um movimento de motofretistas também, que foi para a missa reivindicar. A gente tem os atingidos pelas barragens também, que tem usado esse espaço da missa, aquele espaço público que a gente fala, para poder reivindicar. E é legítimo, é muito legítimo e é necessário. Jesus, né, porque a gente caminha os passos de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa extremamente combativa, né? Ele trazia a luta dos pobres, ele falava das mulheres, das viúvas. Então, assim, o espelho, já que o espelho é Jesus, se você olhar para essa caminhada dele, ele trazia a categoria aí dos enfraquecidos, né? Vou pedir licença, né? Assim, é como se fosse ser um sindicato das pessoas desfavorecidas, né? E aí o sindicato sempre teve esse espaço. Tem até uma história bem curiosa, como que é bom esse movimento fé e sociedade, né? A igreja institucionalizada, que digo, porque a igreja somos nós. Agora, a igreja institucionalizada, falo aqui da missa enquanto então igreja católica, né? Na Arquidiocese de Belo Horizonte, e esses movimentos. Teve um dado momento da missa em que as bandeiras vermelhas, elas eram procuradas, né? Seja por questão do medo ao comunismo, que era um movimento que estava aí no mundo todo. Ainda não estava nem instituído o partido aí que usa o vermelho. Mas as senhorinhas do apostolado da oração, sabendo do perigo que esses trabalhadores, que a bandeira delas é vermelha também, por causa do Sagrado Coração de Jesus. Então, ali naquelas multidão de gente, que na época era quase 10 mil pessoas, misturou bandeira do apostolado e bandeira dos movimentos, e aí a polícia não sabia quem era quem, e todo mundo ficou bem no final. Então, assim, a fé, a igreja tem que caminhar com o povo, sim, principalmente o povo mais vulnerável, os trabalhadores aí, né, a grande massa de trabalhadores que sofre, porque é uma forma que traz essa liga, essa união. Essa greve foi emblemática, mas não foi ela que deu origem à missa, mas já mostrava que o movimento era forte. O que acontece? Com o avanço da ditadura militar, esse tipo de situação ficou mais difícil, porque a gente vê quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas desapareceram aí, né? O papel da memória, ele é importante por isso, porque depois da Comissão da Verdade, que a gente tem visto essas histórias, que ela foi para o meio cultural, por meio do cinema, dos livros, a gente vê o quanto foi letal a ditadura. E aí, o que acontece? Essa letalidade, a gente só conseguiu minimizar um pouquinho em Contagem quando a missa entrou em cena. Porque aí, as pessoas conseguiam se unir, os operários aí, e teve grandes vitórias, né? Que a gente pode trazer aqui. As diretas já depois um pouco, passou muito por pauta da missa, a própria... Agora não tão assim diretamente a trabalhista, mas o ECA, o Estatuto da Criança e da Adolescente, muitas pessoas das pastorais sociais, pastoral da criança, levou na missa a pauta e as pessoas que estavam ali levavam para as casas legislativas, apresentavam. Então, assim, eram pautas que iam, assim como as trabalhistas, sabe? Tem um movimento interessante, porque essa missa, ela não é só uma missa, né? A gente fala missa porque esse é o nome que a gente dá, porque ali no meio desse evento, desse movimento, tem uma celebração eucarística. Mas o nome missa não é só sobre rezar, é sobre lutar mesmo, sabe? E rezar. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Perfeito. E aí, se você quiser comentar um pouquinho sobre o memorial. Então, Flora, o memorial, ele chama Memorial Fé e Resistência. E neste primeiro momento que ele vai às ruas, ele traz os 50 anos da Missa do Trabalhador. A memória, ela tem um poder de nos fazer, nós enquanto pessoas, indivíduos, e enquanto coletivo, entender quem nós somos, qual é o nosso valor, o que nós defendemos e o que nós precisamos defender. Então, quando você quer
desestruturar, fragilizar um certo grupo, um certo movimento, você vai apagando as memórias daquilo ali. Entendeu? Você vai deixando aquilo ali tudo muito fragilizado. Eu percebi, eu sou jornalista também, e o jornalista é curioso, né? Eu percebi que ao longo dos anos, as bandeiras dos sindicatos, dos movimentos, elas foram diminuindo nessa missa e quis entender. E por que ainda assim a missa continua, né? E aí comecei a pesquisar e isso tem tudo a ver com memória. Eu tive acesso a alguns arquivos da igreja, também de outros sindicatos, e eu vi que, sobretudo na igreja, não há nenhum espaço organizado que preserve essa memória. Ao contrário, muita coisa foi descartada, foi jogada fora, porque as pessoas não reconheceram o verdadeiro valor desse movimento que a gente chama de Missa do Trabalhador. Então, eu me propus pedir licença oficialmente à igreja para pesquisar sobre o assunto. Tive uma carta de anuência do bispo referencial da região, que lá, nessa região da cidade industrial, pela arquidiocese, ela tem um nome que chama Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida. É uma região que ela reúne quase 90 paróquias ali, de Contagem, Birité, Sarzeda, enfim. E aí eu tive a licença e comecei a pesquisar e percebi que as memórias estavam sendo apagadas mesmo. E aí, o que eu quis? Eu comecei a ir na casa das pessoas, no trabalho, nos sindicatos, e eu vi. E aí, você tem foto, ouvi muitas histórias, assim, muita coisa bem interessante. São histórias que passam pela vida das pessoas, são histórias de esperança, sabe? De luta mesmo, sabe? E pessoas que eu vi, assim, que eram o servente de pedreiro, que estudando a doutrina social da igreja, e também sendo conduzido a estudar política, né? Porque a gente tem que estudar também questões políticas. Então, pessoas que ascenderam, assim, foram para outros momentos. Hoje, às vezes, está com cargo de liderança, está com cargo de político mesmo, assim. Então, teve esse envolvimento. Então, começou a esvaziar os sindicatos. Eu vi que houve um certo movimento da igreja entender que tinha uma inserção política partidária muito forte. E aí, com a mudança do perfil da sociedade, desse apagamento da memória, que quando você lembrou isso aqui, começou de um momento em que era difícil ir para a rua. Então, você vai valorizando. Como foi perdendo essas memórias, as pessoas começaram a entender que aquilo ali era só um momento de oração por São José Operário. São José Operário é o pai de Jesus, né? É São José. A gente dá o título de operário porque ele ensinou o ofício a Jesus, né? Da marcenaria. Então, por isso, dá ele esse título de operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. Ficou só no São José Operário, ficou mais forte, né? E aí começou a esquecer essa questão do trabalhador. Então, o movimento do memorial é trazer para a cena de volta. Não é que a gente quer que a missa volte a ser aquela missa de 76, porque ela nunca será, o momento é outro. Mas mostrar para quem está ali que tem muita gente que morreu, que sabe, que deixou muita coisa, que lutou, que conquistou muitos direitos coletivos, individuais nessa missa. Então, o memorial vai trazer fotos, alguns objetos, e aí a ideia é ele ser itinerante. Ele vai estar ali no espaço da missa, onde a gente vai mostrar algumas fotos, vai ter também parceria com outros movimentos, alguns momentos culturais também, tudo ligado à história da missa. Depois, junto com os sindicatos que vão estar lá, a gente segue para a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, e a gente finaliza esse percurso do 1º de maio no Viaduto Santa Teresa, onde vai acontecer também na parte da tarde um momento que vai ter um samba do trabalhador, e a gente vai estar ali também mostrando, né, esse movimento que já acontecia dos trabalhadores, de vai para a missa e depois vai para a luta. Então, vai acontecer esse movimento também. O memorial, ele começa no dia 1º de maio de 2026, quando a missa faz 50 anos. Mas a ideia é que esse coletivo, que eu tenho a liberdade de chamar de coletivo, porque é um fruto de um estudo meu, que foi para o mestrado da área de teologia prática, mas que ele tem sido abraçado por muitos movimentos, por muitas pessoas. Então, ele agora se torna um coletivo mesmo. Ele só está acontecendo porque pessoas, muitos padres, muitas pessoas de sindicato, de movimentos sociais,
contribuíram para que ele acontecesse. Então, tá bem representativo, porque ali é um memorial que traz a memória mesmo, que faz perpetuar essa memória, mas que também traz esse movimento de união que a missa sempre trouxe, né? De conversa, de diálogo. Perfeito, Aline. E aí, enfim, ao instituir essa comemoração a São José Operário, no mesmo dia em que é celebrada a data civil do Dia do Trabalhador, lá em 1955, o Papa Pio XII buscava dignificar aí os frutos do esforço humano por meio do trabalho. E na ocasião, inclusive, ele afirmou, aqui vou abrir aspas, que queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que se inspire na vida social as leis da equitativa repartição dos direitos e deveres, fecha aspas. E hoje, uma grande reivindicação quando a gente pensa em trabalho, acho que talvez a maior reivindicação no Brasil, é o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial, né? E aí queria que você trouxesse pra gente, na sua visão, se essa pauta se liga à proposta de dignificar o trabalho presente aí na comemoração de São José Operário e que impactos que essa mudança teria na vida do trabalhador. Flora, igual eu te falei, essa mudança do perfil da sociedade, ela fez com que aquele espaço, que aquele palco que era dividido entre os movimentos e a missa, ele ficasse mais com a parte devocional do que a parte social. Este ano, a partir das 7 horas da manhã, que a missa foi para as 8 da manhã, os sindicatos vão estar lá. Recentemente, no dia 15 de abril, teve uma conferência dos sindicatos e eles apresentaram 12 pautas para o governo federal se debruçar ao longo dos próximos 4 anos. Entre elas, e a mais forte, é a redução da jornada 6x1, porque várias outras pautas são consequência disso, inclusive o adoecimento mental de muitos trabalhadores, né? Não é à toa que a gente tem uma norma ANR1 sendo mais intensificada a partir do dia 26 de maio, e a empresa ela tem que se preparar para gerir aí esse adoecimento mental e prevenir do seu trabalhador, funcionário, porque é algo que a gente entende que está muito grave, as estatísticas dizem. A pauta da escala 6x1, segundo as centrais sindicais, que o Memorial teve contato, vai ser a pauta mais forte. Essa pauta vai ser discutida ali no chão da missa. No altar, é sempre assim, o movimento que a gente mostra para a igreja, né? Assim, a gente não tem essa conversa assim direta, mas pelas pastorais a gente fala, ó, é isso que a gente quer. E a gente espera que eles ecoem essa voz. No memorial, o espaço ele é para essas vozes também, assim como a missa. Mas ali, né, dito assim, nas falas, na homilia durante a missa, a gente espera ouvir sim, porque é uma pauta e a principal das centrais sindicais para os próximos 4 anos. Foi entregue na mão do presidente, né? E do Congresso também foi entregue no Congresso. Então, e assim, a gente já teve um avanço, né? Essa pressão popular já fez essa pauta avançar. E acho que esse 1º de maio vai ser um dia decisivo para a gente poder mostrar sim que a gente quer o fim da escala 6x1. Uma questão que também vale ser lembrada é que a pejotização, o trabalhador que virou empresário, entre 1000 aspas, né, que eles se colocam como um empresário, mas na verdade ele é um trabalhador que assume todo o encargo sobre ele mesmo. Esse movimento do PJ ele vem enfraquecendo também muito essa questão trabalhista, né? Porque ali a pessoa tem que correr atrás de muitas coisas. E aí o fim da escala 6x1 ela precisa ser abraçada mais ainda por todos, porque é algo que pode trazer mais saúde, vai impactar nas juventudes, porque ali é uma mãe que vai ter tempo para estar mais com seu filho, é um pai que vai poder cuidar mais da família, é uma pessoa que vai ter condições de cuidar da sua casa, né? Então é algo que vai para a missa sim, e vai para o chão da missa, e a gente espera que essa voz seja reverberada lá no altar, porque o movimento, ele é movimento, né? Ele não para, ele não fica ali estacionado. Então, e é essa a principal pauta desse ano, mas também tem outras, a paz e no Monte da Paz o feminicídio, né? É algo que entrou nas pautas sindicais de campanhas contra o feminicídio e é algo que impacta diretamente também
nesse mundo do trabalho, né? As mulheres, elas estão aí no mercado de trabalho e elas são arrimo de família e elas estão sendo mortas brutalmente todos os dias. E a paz também que a gente clama é a paz para as mulheres também, né? Porque as mulheres possam ter paz. Papa Pio XII, ele trouxe uma encíclica, foi a primeira encíclica que falou exclusivamente sobre a questão do trabalho, que é a Rerum Novarum. Essa encíclica, ela pela primeira vez, estava no tempo também de industrialização, a igreja percebeu que nós precisamos falar sobre o trabalho. E aí, o trabalho e a questão da teológica, né? Como que isso dialoga a relação do homem com Deus, do homem com a criação? Se a gente fizer do trabalho um instrumento de desmonte, de opressão, a pessoa não encontra no trabalho aquilo que vai fazê-la encontrar Deus, né? Encontrar algo superior a Deus. Quando eu digo Deus, o Deus você é superior mesmo. Então a igreja se debruçou sobre esse tema, com essa primeira encíclica, depois outras encíclicas voltou com o tema, e aí depois teve conferências também episcopais que aconteceram, que é quando os bispos se reúnem para discutir. A igreja entendeu que a realidade do trabalho na América Latina é diferente do restante do mundo. Então, teve as conferências latino-americanas que impactou muito na visão da igreja sobre o mundo do trabalho. Isso tudo eu trago na minha pesquisa. E aí, assim, é um universo a se estudar e é um universo que vale muito a pena entender, sabe? Para a gente poder entender esse movimento. A missa do trabalhador, ela não consegue trazer tudo isso num dia só, né? Mas ele é só o ápice de tudo que é discutido ao longo do tempo, do ano, assim, né? Naquele dia. Perfeito, Aline. E aí, para fechar nossa entrevista, queria que você trouxesse para nós, você já abordou um pouco na última pergunta, mas na sua visão, além da redução da escala de trabalho, que outros avanços são urgentes para a classe trabalhadora hoje e que precisam ser reivindicados nesse 1º de maio? Para mim, 2 pautas são, assim, essenciais. É a pauta do cuidado com a saúde psicossocial dos trabalhadores. As estatísticas, elas assustam, sabe? O impacto da saúde mental no mundo do trabalho. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, ela estudou sobre isso e ela viu que o impacto é bilionário, sabe? Aliás, é trilionário em níveis mundiais. Não é à toa. Aí a Previdência Social fez um estudo que constatou mais de 273 mil afastamentos em 2024, somente por um CID específico de crise de ansiedade e depressão. Isso fora o burnout, fora outros problemas. Então, assim, só 2 doenças foram 273 mil afastamentos em um único ano. Fora os casos que não são notificados, que estão subnotificados e que, né, são desconsiderados. Os suicídios, né, e N coisas. Então, acho que a saúde mental é algo, e psicossocial, ela é algo que tem que ser urgente e algo que é cultural. Ela precisa ser trabalhado em questão de cultura. As pessoas ainda não entenderam que é algo que precisa ser trabalhado, que é uma responsabilidade, sim, da empresa, né, porque faz parte ali do ambiente de trabalho, com a regra NR1, que é uma regra de segurança do trabalho, estando para ficar mais rígida a partir do dia 26 de maio, isso está mostrando que essa pauta é mais urgente. Há um movimento que está tentando postergar. Espero que não aconteça isso, porque é algo urgente. E outra coisa que eu vejo que é muito urgente também é a questão do feminicídio. Eu estou trazendo as 12 pautas sindicais. Quando eu não vi nada específico sobre o adoecimento mental, eu fiquei preocupada. Porque é algo que, ao longo dessa minha conversa, eu vi muita gente se emocionar, chorar, falar do quanto que sofreu, porque não é reconhecido, né? É tido como preguiça, como, em alguns lugares, até como algo assim, demoníaco, né? E não é. É uma doença mesmo, que às vezes o ambiente ali que você trabalha te causa, as relações, né? E também o feminicídio. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de feminicídio.
as mulheres elas estão sendo mortas. A gente vê casos de mulheres que estão sendo brutalmente mortas e está sendo colocado como suicídio, como outras causas, e as pessoas, os algozes aí ficam, saem ilesos, sem apurar essa questão. Então, eu acho que tem que ter, tem que falar mais, a gente tem leis até que estão sendo bem, cobradas, assim, bem rígidas, mas tem que acontecer, tem que valer essas leis mesmo, e tem que se falar sobre esses dois temas. Então, para mim, são bandeiras que eu tenho certeza que vão estar lá, mas que, além da paz, porque é um pedido, mas são bandeiras que elas precisam. E, Flora, a gente vendo o tanto de temas que eu chamo de bandeiras, que ainda não podem ser, que precisam estar ali hasteadas, como que a gente não continua celebrando o 1º de maio? Ali a gente precisa rezar sim, para poder pedir a Deus essa força para continuar, agradecer as pequenas vitórias do dia, mas é um movimento que muita gente quer ouvir. Até agora eu já ouvi mais de 50 pessoas e tem muito mais para ouvir. Todas elas falam, não é questão de saudosismo, trazer o memorial da missa. É uma questão de reconhecer que ali naquela praça é um movimento que a igreja sai, encontra o povo e junto elas pedem mais dignidade, para o homem, para a mulher, para as crianças, para os atingidos pelas barragens, pelos indígenas, e tem um grupo muito grande aí. Perfeito, Aline. Era isso. Se você achar que faltou a gente abordar algum tema, que vale comentar mais alguma coisa. Flora, a única coisa que talvez, assim, o mestrado, eu estou na fase de dissertação, com previsão de conclusão em julho deste ano, se Deus quiser. Tá quase. Tá quase. Então, assim, eu não consigo trazer, porque o estudo, ele tem como proposta final, qual que é a diferença da teologia prática para teologia, outras teologias? Essa tem que apresentar um produto, um projeto, um projeto, um processo. O produto, sempre eu falo nós, porque virou um coletivo. Nós estamos apresentando, que é o memorial, chegando no dia 1º de maio, tá? E aí, depois o outro produto é um livro, que essas fotos, cada pessoa que está ali no memorial, as histórias delas já estão sendo escritas, e a previsão é que este ano ainda sai um livro com essas histórias dos trabalhadores ao longo dessa missa. E esse movimento coletivo conseguiu tornar realidade, sim, esse livro, que até então poderia não acontecer, mas aí com essa coletividade vai acontecer até o final do ano. Gente, a nossa entrevista foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a participação da Aline e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras, no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça de também compartilhar a entrevista com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com alguém, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou lá no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.